Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas em ponto. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria hoje, nesse dia 24 de abril, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Começando mais uma semana, né? Segunda-feira ensolarada, isso mesmo, hein? Que maravilha. Para quem tem a possibilidade aí de colocar as roupas no varal, olha a oportunidade, né? Segunda-feira ensolarada no litoral, acho que em todo o estado, né? Acho que a coisa, o sol tá brilhando para muita gente nesta segunda-feira. 10 horas e 1 minuto. Participando conosco nos comentários, César Martins, na Operação Técnica, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, César. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Que seja uma semana incrível, bem iluminada, né? Assim como o dia está hoje. E que a gente siga, é isso aí, que a gente siga com bastante paz e serenidade aí, porque muita coisa acontecendo, né, Márcio? Cada dia que a gente olha aí é muita novidade. É Sudão, é GSI, é um monte de surpresa aparecendo, então... É o ministro que não é mais ministro, que estava no dia 8, que abriu a porta, que não saiu. Não estou defendendo ninguém, muito pelo contrário, né? Mas o que você vai fazer numa situação daquela? Sim, né? sim. Vamos acompanhar. 10 horas mais 1 minuto, já recebi uma bronquinha hoje que está bagunçada aqui a minha escrivaninha, mas tudo bem. Vamos às matérias, manchetes desta manhã de segunda-feira. Principais notícias desse dia 24 de abril de 2023, vamos para as manchetes. Para não passar em branco, Lula ameniza discurso e diz que não pediu que os Estados Unidos e a Europa mudassem postura sobre guerra na Ucrânia. CVM chamou Americanas para explicar alta na negociação de ações neste mês. O Santuário de Santa Rita de Cássia, localizado em Minas Gerais, recebe hoje às 12 horas a relíquia óssea de Santa Rita de Cássia. Blumed Convention Center recebe Gustavo Lima na véspera do feriado. Guarujá anuncia cadastro de mais de 36 mil alunos no censo escolar de 2022. César, as manchetes aí, falou, mas não disse, voltou atrás, não é bem assim, tá vindo 2 bilhões e pouco aí, né? Para a Amazônia, tem toda essa situação. Ele que está em Portugal, né? O Márcio, eu acho que é muito delicado, né? A gente comentou na semana passada sobre isso. Tem algumas situações em que o Brasil, historicamente, sempre foi a parte diplomata, a parte de harmonizar, a parte de realmente apaziguar os ânimos. Então... Assim, a partir do momento que o Brasil, mesmo que não tome partido, mas você critica A, critica B, assim, não é esse o papel diplomata. O papel diplomata é tentar trazer o descontentamento de um lado e de outro e ali buscar um meio termo. E não jogar ainda mais gasolina onde já está pegando fogo. E, infelizmente foi o que aconteceu. E assim, tanto errado foi que veio uma pressão assim, mas de forma mundial, né? Não foi a pressão de país A, país B, foi uma pressão generalizada. Não foi a pressão do 15º país no mundo, não. O único que não se manifestou de forma desconfortável foi a Rússia, porque todo o restante
Mostraram seu descontentamento. Mostrou um descontentamento. Tá, Isso é ruim. Portugal vai para Kiev? Foi chamado para visitar Kiev, né? Eu não acredito. Também acho que não. E para os católicos está chegando a relíquia óssea de Santa Rita de Cássia, em Cássia, no Minas Gerais, onde tem um santuário da Santa, né? Então está chegando lá. Então, para o pessoal, os devotos de Santa Rita e principalmente, né, os católicos, é a oportunidade desse momento. Vai ser uma missa às 12 horas, né? E acontece. Então, estão recebendo a relíquia óssea. Comissão de Valores Imobiliários, a questão da Americanas, aumentou o número de vendas de ações, o que está acontecendo? Está diminuindo o valor das ações, aumentando a negociação, o que é? Uma compra avassaladora, um domínio? Eu acho que isso é generalizado, né, Márcio? Isso é no mercado brasileiro como um todo, até por conta aí do momento mais delicado. O valor das ações caiu demais, né? Então tá havendo aí Mas estão comprando muito, né? Sim, na baixa. Exato. Pode ser um ataque, um domínio sobre... Pode ser, assim... geralmente é o que acontece. Quem conhece de mercado financeiro, geralmente é o que acontece, né? O camarada tem um capital, ele tem a condição da compra. O mercado está em baixa, a ação está em baixa... É a hora de comprar. Mas não desvaloriza porque, assim, uma hora ela vai subir. No caso da Americanas, propriamente dito, sim, está se chegando aí a um denominador comum e o acordo vai acabar saindo de uma maneira ou de outra. Tem gente com muita força que está bancando uma reestruturação. Então, de certa forma, o valor, inclusive, esse valor de baixa nas ações... está propiciando aí, tem uma tendência de grandes fusões, né? Porque a comissão está de olho, está querendo entender por que houve essa movimentação de ações dessa forma. Lógico, ninguém quer ficar com a ação perdendo e muita gente entende que a ação pode subir a médio e longo prazo e vai investir. Afinal de contas, é uma empresa com um nome conhecido mundialmente. Então, não é a quitanda da esquina, muito pelo contrário, né? E com potencial, né? Com potencial. Porque tem toda uma estrutura já montada. E assim, até pouco tempo atrás, figurava como uma das potências aí no varejo. Eu fico com receio diante do e-commerce, né? Porque a gente observa muito, não vou dizer chamar escândalos, mas muita instabilidade em empresas que operam no e-commerce, né? Então, eu não sei se o pessoal está indo com muita sede ao pote, ou se no final não é tudo aquilo que imaginam, né? Então, o custo, não dá para fazer milagre. A redução de custo é muito, comparado com a loja física, é gigantesco, né? Mas você tem aí você precisa ter uma logística muito bem elaborada, muito bem porque senão você não fica competitivo. E de repente, então, de repente você ter esse equilíbrio, né, entre manter uma boa logística, um estoque aí considerável que você possa atender de forma ágil o seu cliente. Às vezes você acaba investindo mal, a gestão disso acaba não sendo tão bem elaborada e a gente tem esse tipo de situação aí desfavorável. Comprar na internet, retirar na loja. 10 horas mais 8 minutos. Vamos a uma matéria. Vamos à matéria nesta manhã de segunda-feira. O presidente participa nesta segunda no Fórum Empresarial no Portugal, Brasil. O presidente Luiz Inácio da Silva participa nesta segunda, dia 24, do Fórum Empresarial Portugal, Brasil, Parcerias para a Inovação. O evento tem início a partir das 10 horas, deve estar começando, em Matosinhos, na região do Porto, em Portugal. Lula será recebido pelo primeiro-ministro português, António Costa. Também estarão presentes a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. As atividades vão reunir cerca de 200 empresários, metade deles de cada um dos países, que estarão reunidos em seminário empresarial, rodadas de networking e visitas técnicas. No sábado, dia 22, após se reunir com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, em Lisboa, o presidente Lula deu o tom de importância que uma maior aproximação entre os empresários brasileiros e portugueses tem para o fortalecimento das relações comerciais das duas nações. Papel do presidente
fazer essa aproximação, e mesmo porque Lisboa, Portugal, quer dizer, tem recebido muitos brasileiros, né? Essa questão da cidadania portuguesa e tudo mais. Muitos brasileiros têm ido a Portugal, eles estão estudando lá, estão iniciando vida lá, carreira lá, muito jovens. E é lógico, essa aproximação é a interação dos mercados. Né? Houve muito ajuste aí, até para ter essa facilidade aí não só na ida de brasileiro a Portugal, como na vinda de português para o Brasil. Então, essa troca tem sido cada vez mais próxima, mudança na legislação para liberação de cidadanias, a parceria comercial. Então a coisa está, essa questão aí de uma agência da Apex em Portugal, eu acho que é sempre muito importante. Se a gente tem condição de ter agência, é importante, porque só em Genebra e não em Portugal também, que é uma cidade co-irmã, né? Uma cidade um país co-irmão, é um país que aí que tá, a relação é cada vez mais próxima. Então eu acho que só tem a ganhar. Eu acho que isso sim é o que a gente precisa, entendeu, Márcio? Atitude propositiva, atitude de crescimento, aproximação de relação comercial com outros países, e não ficar querendo colocar o dedo na ferida de um problema que não é nosso. Assim, se a gente não pode se posicionar para ajudar, a gente também não tem que entrar para atrapalhar. Eu vou fazer uma colocação aqui e aí as pessoas tiram as suas conclusões. No 7 de setembro, o coração de Dom Pedro veio para o Brasil, certo? No dia 22 de abril, o presidente vai a Portugal. O que aconteceu no dia 22 de abril? 21 de abril, 30 dias, 22, descobrimento. Ou estou errado nas datas? Então, Rei Porto. 10 horas mais 11 minutos, vamos a mais uma matéria. Ex-presidente peruano Arreando Toledo é preso por corrupção no caso Odebrecht. O ex-presidente peruano Alejandro Toledo, investigado por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito do mega escândalo de subornos pagos pela empreiteira brasileira Odebrecht, ingressou na noite de domingo em uma prisão em Lima, após ser extraditado dos Estados Unidos. Toledo, de 77 anos e diagnosticado com câncer, de acordo com seus advogados, cumprirá 18 meses de prisão preventiva enquanto aguarda julgamento, anunciou a Justiça depois de descartar a possibilidade de prisão domiciliar solicitada pelo acusado. O ex-chefe de Estado foi levado para a penitenciária de Bardarillo, no leste de Lima, onde também estão presos os presidentes Pedro Castillo, 2021-2022, e Alberto Fujimori, de 1990 a 2000. Toledo, que governou o Peru em 2001 e 2006, se entregou a pedido de um juiz na manhã de sexta-feira em um tribunal federal de São José, na Califórnia. Ele é acusado de ter recebido milhões de dólares da Odebrecht em troca de contratos e licitações para obras públicas. Os promotores pedem 20 anos e 6 meses de prisão. A empreiteira brasileira Odebrecht admitiu o pagamento de propinas no Brasil e em outros países da região no âmbito do escândalo da Lava Jato, pelo qual dezenas de políticos e empresários latino-americanos foram presos. No caso de Toledo, os depoimentos do seu ex-colaborador José Mayamo e Jorge Barata, ex-representante da Odebrecht no Peru, foram fundamentais. Ambos afirmam que o ex-presidente recebeu suborno. Está parecendo um presídio de estado, de um certo estado aqui no Brasil, presídio lá que tinham vários governadores, né? O mesmo presídio, três ex-presidentes. O presídio é muito bem frequentado. Mas assim, eu acho que a Lava Jato, ela deu luz a uma situação que, na verdade, muitos não enxergavam porque não queriam, e mostrou assim a fragilidade que se existia, principalmente na relação com alguns outros países aí que a gente mantinha parceria, né? Aí que tá.
Então, quer dizer... O escândalo latino-americano, né? Exatamente. Então, não é uma coisa, não foi Não é uma coisa no quintal. Exato, não é uma coisa específica no Brasil, né? Foi uma relação que se estendeu, a própria relação institucional permitiu com que isso abrangesse diversos outros países em toda a América Latina. Lembra-se que teve marqueteiros que foram presos, inclusive, fora do país. E aí que tá, bastante coisa aconteceu e você vê, e isso chateia demais quando a gente fala especificamente do Brasil, porque você vê o reflexo acontecendo em diversos lugares por conta de tudo que se levantou na Lava Jato, e no Brasil a gente simplesmente anulou os processos por conta de algumas provas que foram recolhidas de maneira que fugia o procedimento. E o lamentável a gente sabe que houve o crime, a gente tem a confissão das pessoas que participaram e patrocinaram, da empresa foi preso, né? Não só que participaram, mas que patrocinaram tudo o que aconteceu com provas obtidas de maneira lícita, muitas delas por delação premiada, e que assim, a gente está vendo o processo cada vez mais ir por água abaixo por conta de... o que a gente tá, a tristeza de tudo isso, primeiro a vergonha, né? Por conta de que muitas coisas poderiam ser feitas com o dinheiro que foi desviado, né? Sim. Quando a empresa chega a pagar esse montante de propina, qual não é o valor da obra, sim, qual não está dentro desse bojo aí a corrupção, quanto não está se fazendo, e o prejuízo maior. Basta você ver quantos os ex-gestores, por exemplo, de Petrobras, etc., devolveram quando assinaram a delação premiada. Então são ações, e assim, a gente ouve falar que o processo voltou a estaca zero, mas quando é que vai se iniciar novamente? Ou vai se esperar passar o prazo e perder a validade? Já passou-se o prazo, já caducou, como dizem, né? Caducou. Como tem muita gente que tem uns processos muito altos aí e que podem vir a caducar. O problema, Márcio, principalmente aí quando a gente fala no Brasil, é que é tanta gente envolvida que assim não é interessante, assim como houve, né? Agora já não conseguiram mais segurar. Assim como houve uma pressão absurda de não se abrir uma CPI das manifestações do dia 8 de janeiro. Tem que se abrir. Então, como você tem muita gente envolvida, e isso independe de lado. Eu não tô aqui tomando partido, não tô aqui tem que trazer de forma parcial. Não. Porque assim, você tem gente envolvida de ambos os lados. Se tem mais de um lado ou mais do outro, não tô aqui para entrar nesse mérito. Eu acho que a CPI tem que levantar, tem sim que averiguar e punir. Porque assim não pode acontecer. A gente não pode aceitar esse tipo de atitude de uma invasão num Planalto, de uma invasão ao gabinete de um presidente da República. Assim, a gente perdeu praticamente a noção... É de respeito à nação. Exato, a noção do respeito, a noção da hierarquia, a noção do patriotismo. A gente perdeu. Eu sou favorável a qualquer tipo de manifestação ordeira. É isso aí. Porque por mais razão que você tenha quando você vai se manifestar, isso tem que acontecer de uma maneira que não desrespeite o restante. Então a tua insatisfação não pode deixar de respeitar o meu direito. A partir do momento que você entra, você invade, você quebra, você depreda, isso é vandalismo. Não pode, isso é ação criminosa e ponto. Então não interessa o lado, não interessa o partido, tem sim que averiguar e punir todos. Tem que sim, abre a CPI e assim como a Lava Jato, assim, então, assim, só que infelizmente a gente tem essa mania de ficar segurando. Eu tava acompanhando essa semana uma situação que pra mim é deplorável acontecer esse tipo de coisa. A gente vem com uma reforma trabalhista aí sendo trabalhada há um tempo no Senado e na Câmara dos Deputados. Aí o Supremo, numa canetada, resolve contrariar o que as pessoas eleitas pelo povo, que são os senadores, os deputados, votaram, contrariar e resolver que a contribuição sindical vai ser obrigatória. Mas não é obrigatória?
Ora, mas é que tá. Se a gente tá fazendo uma reforma exatamente para ser democrático, você tem ou não o direito que alguém te represente, porque isso é uma escolha do trabalhador. Não, o Supremo decide. Que ela é obrigatória. E assim, volta um voto, porque o ministro já tinha votado. Já havia há 3 anos atrás, em 2020, já havia a decisão de que isso... Aí foi pedido vista, suspende-se o processo em 90 dias e já há a consideração de se reverter essa situação. Algo que praticamente já havia acabado. O que eu não entendo eu concordo com você, a decisão, a maioria diz que não é obrigatória. Quem quer contribuir com o sindicato foi lá e contribuiu. Quem não quer contribuir, não contribuiu e ponto. Agora você vai tornar obrigatório aquilo que já não era obrigatório? É obrigatório, assim, você é para todos. Aparelhar? E quem não quiser é obrigado a passar pelo constrangimento, tem que fazer 2, 3 formulários, entregar presencialmente no sindicato. Quer dizer, se expõe, não. Você ao quer contrário. o quê? Quem quiser ser representado, aceita e contribui direto na folha. Quem não quer, é o seu direito, já né? Caiu há anos. Então. Há anos. E agora, essa situação. Mas é que tá, Márcio. Então são situações que você vê que, quem é favorecido com isso? O trabalhador que não é. Eu queria só saber o valor arrecadado com essa contribuição. Então, traz à luz, coloca esse valor. Aí é que tá, Márcio. Lava Jato, CPMI do dia 8, uma decisão como essa do sindicato, quem que é beneficiado? O povo não é. O povo não é, porque o trabalhador que quiser ser beneficiado com as atitudes, com as ações sindicalistas, ele opta por isso. Ele não tem que ser obrigado. Em nenhum lugar no mundo a contribuição sindical é obrigatória. As pessoas falam nessa questão do custo do salário mínimo, custo disso, custo daquilo, mas sempre empurra para o pagador, então, do trabalhador, um jeito de pagar a conta. E assim, aí a gente olha e fala, peraí, alguma coisa não tá... Porque nós falamos aqui da notícia, inclusive o pessoal estava verificando os sindicatos de fachada que existem, fazendo uma limpeza para se disso. acabar exato, então vinha sendo feito um trabalho... Para se ajustar isso, né? O sindicato que realmente trabalha. Agora vem tudo na contramão. Realmente. E aí realmente vai ter cada dia mais sindicato, cada dia mais situações. O valor, né? De quanto de arrecadação anual, passa pra gente o valor, então, né? Publica esse valor. Aí a gente vai poder falar com mais ênfase. A ser feito para quê? Porque você pega sindicato aí, o camarada fica 10, 15, 20 anos como presidente, ou então fazendo rodízio. Sai de presidente, para vice, para secretário, mas não sai nunca da cabeça do sindicato. É preciso se acender a luz, né? Discutir aí. Efetivamente, qual que é o ganho Explica por que do o trabalhador voto, né? com o sindicato? Explica por que isso. Exato. 10 horas mais 22 minutos, 3 presidentes presos. 10h22, vamos a mais uma matéria. Tribunais de Contas lançam operação nacional para vistoriar segurança nas escolas. Tribunais de Contas de todos os estados e do Distrito Federal, além dos municipais como de São Paulo e do Rio de Janeiro, preparam uma grande operação para vistoriar o nível de infraestrutura de quase 1.100 escolas da rede pública espalhadas pelo país, entre hoje, dia 24, e quarta-feira, dia 26. A operação foi organizada pela Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e o TCE de São Paulo, que cooperou com tecnologia e o treinamento dos agentes. O quesito segurança é um dos itens da pauta de fiscalização. Os 785 agentes envolvidos na ação vão observar, por exemplo, quais unidades possuem câmeras de vigilância e o estado em cada um dos itens de prevenção às invasões escolares. Esta fiscalização ocorre na esteira da onda de ataques em escolas por todo o país. Na quinta-feira, dia 27, completará um mês que um jovem de 13 anos matou a facadas a professora Elizabeth Terreiro, de 71 anos, e feriu outras 5 pessoas na escola estadual Tomásia Montoro, na capital paulista. Somente o estado de São Paulo, o TCE São Paulo, deverá vistoriar a situação de pelo menos 200 escolas. Meu Deus! Segurança Pública, Tribunal de Contas.
A atitude é muito boa, Márcio. Assim, a ação é muito boa, ao meu modo de ver. Porém, é parte de quem tem o braço muito curto para conseguir chegar. Penso eu que deveria... Aí que tá. Pô, a gente tá falando de cerca de 200 escolas num universo de... 646 municípios? Então, só Cubatão tem 50. Funcionando, acho que 51 hoje, 50. Municipais, fora estaduais. Então, 200 municípios 200 dentro do escolas, estado, né? dentro de 640... assim, abrange muito pouco. Mas é algo, é uma atitude benéfica para a população. Eu acho que precisa realmente. O Tribunal de Contas tem poder, tem força depois de fazer a cobrança. Então é importante acontecer isso. Agora, eu acho que precisa se organizar melhor. Conselhos municipais, Câmara de Vereadores, Ministérios Públicos das regiões. E fazer sim uma ação. Por exemplo, vem em Cubatão, a cidade de Cubatão, a administração pública está frita. Tá com bastante dificuldade. Porque há um sistema de monitoramento eletrônico que, graças a Deus, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente brigou muito para conseguir, enquanto estava na pasta, implantar nas unidades e só. Você fala a questão dos alarmes? Exato, porque não há mais nada além disso. Então, quer dizer, de tudo que a gente fez há 4, 5 anos. Quase 5 anos atrás, não se evoluiu mais nada. Nada mais aconteceu além disso. Pelo contrário, piorou, né? Então, havia aí uma perspectiva de câmeras que agora parece que suspendeu novamente, já não há mais previsão. Houve aí, enquanto a gente viu aí a cidade de Santos, vou dar um exemplo de Santos, porque foi uma que fez uma reunião maior, que divulgou. Fez antecipadamente. Na verdade, Praia Grande também fez e tal. Mas aí a gente vê Santos aí, houve audiências aí, juntando Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretário de Segurança Pública do Estado, representantes de entidades, não só municipais, mas como também estaduais, vereadores, secretários. Enfim, houve um trabalho, dali já partiu e se apresentou um aplicativo, atitudes efetivas. Qual foi a atitude efetiva em Cubatão, especificamente? A gente vai colocar agora, não. Primeiro que não colocou. Não tem. Segundo que não tem guarda municipal para todas as escolas. E não, pode passar em frente, porque eu passo. Toda vez que eu tenho que botar, eu passo, eu olho, e não tem os guardas municipais nas escolas. Até porque não tem efetivo, então não adianta prometer o que não dá para fazer. E além disso, teve uma reunião que se gravou um vídeo. Estamos aqui, tinha acho que 2 vereadores de 15, tinham 2. O secretário de Segurança, o secretário adjunto de Educação e só. Assim, dali saiu o quê? Além dessa reunião, não vi mais nada. O que me chama a atenção nessa questão do tribunal é louvável, mas quando a gente fala de violência, a gente está falando dessa questão do jovem que invadiu as escolas, e é lógico, isso não pode acontecer. Mas há uma outra violência que acontece diariamente, que é aquela que envolve os recursos mal aplicados. Esta é uma violência que ela incide na escola e torna a escola desatrativa. É isso aí. Torna a escola sem estrutura. Uma escola que poderia ter profissionais de acompanhamento não tem. Por quê? Porque o curso escolar é caro, porque o dinheiro não é aplicado de forma correta. Não, isso tem que e o Tribunal de Contas tem os mecanismos para acompanhar. Exato. E assim, não estamos falando só da segurança física. Aquela coisa física, de territorial, física, né? Não entra seria na nem escola. física. Segurança contra algum tipo de violência. Invasão.
Mas, porra, você tem a segurança física também. Você tem escola aí que, cara, tá caindo o forro. O ar-condicionado tá pendurado. Que a sala é só mofo. Que a rede elétrica não comporta. Exatamente, que a rede elétrica tem o ventilador, tá pipocando, o ar-condicionado não consegue nem ser instalado, quem dirá ligado. Assim, eu sei, eu tenho um relato de escola que a instrução de quem deveria estar fazendo a manutenção olha, não liga porque ele tá aí, mas se ligar pode ter um problema. Mas como assim? A gente tem um ventilador instalado, não estamos nem falando do ar-condicionado. O ventilador não pode ser ligado, porque se ligar vai ter um problema de curto-circuito. Pô, então peraí, então tem a segurança alimentar. Então a segurança, quando a gente fala da segurança, tem muito mais coisa envolvida do que apenas a condição. E como é que tá isso hoje na cidade de Cubatão? Na cidade de Cubatão é precário, totalmente precário. E lamentável a gente perceber uma situação dessa. É triste demais, porque a condição não falta. Eu vou até mais além, César, até a tua opinião sobre isso. Porque assim, a partir do momento que um Tribunal de Contas vai em uma cidade e verifica que a situação daquela escola é degradante, tecnicamente ele vai acionar a administração pública. Eu me pergunto, e o Conselho Municipal de Educação? Porque o Conselho tem que relatar. Sim. E se o tribunal tem os relatórios do Conselho, se ele observar os relatórios do Conselho, ele vai ter apontamentos ou não. E aí você vai saber quem está prevaricando nessa situação. Perfeito. Até por conta disso, Márcio, que eu falei, que na verdade quando eu comecei minha fala, eu falei que a ação é incrível, só que vem de que tem um braço ainda muito curto. Porque o Conselho Municipal está aqui para fazer isso. Se ele for em 3, 4 escolas e constatar esse tipo de situação, ele pode relatar para o Tribunal de Contas, que aí ele já vem no lugar certo. Não precisa ele sair aleatoriamente fazendo... Porque de repente amostragem. Então, porque de repente ele vai fazer a visita exatamente em escolas que hoje se estruturaram e garantem uma boa condição para os seus alunos, para a sua comunidade escolar. E outras vão acabar que precisam muito, de muita coisa, de quase tudo praticamente, vão acabar não sendo visitadas. Você imagina se o Tribunal de Contas adentra uma escola em que chove dentro, em que os ar-condicionados não funcionam, em que os aparelhos estão encostados num canto da sala porque não foram instalados, onde as lousas digitais já não funcionam e já não se tem o quadro negro. Você imagina uma situação caótica como essa, né? Hipoteticamente, né? Caótica como essa, sim, em que o Tribunal de Contas se depara com isso. Obviamente, o Conselho Municipal de Educação já deve ter falado alguma coisa a respeito. E outra, e assim, uma coisa que é muito importante é o seguinte, Márcio, a gente está falando aqui do Conselho, de repente o Conselho até está fazendo, mas você está recebendo a informação do que não está funcionando? Você está operando como Tribunal de Contas? Aí você tem a condição, exato, de verificar tudo isso? Então, ou a morosidade da verificação prejudica? Aí que tá, o Conselho está atuante? Se sim, quem está recebendo as informações que estão sendo coletadas pelo Conselho? Porque eu, particularmente, não tenho recebido nenhuma informação de como anda. Olha, está tudo perfeito, a gente tem feito o nosso papel, a nossa fiscalização, as nossas reuniões, tem apurado isso de forma periódica, porque nem para dizer que sim, nem para dizer que não, eu não tenho recebido. Não tem sido dado visibilidade. E aí, se o pai, se a mãe, que infelizmente o pai e a mãe hoje não tem mais condição de estar próximo da escola, porque os alunos estão sendo deslocados de um ponto ao outro da cidade para estudar, e aí o pai às vezes não tem condição sequer de pagar o ônibus para ir até onde o filho estuda para participar de uma reunião. Então o pai acaba não participando da vida escolar por conta disso. E se o conselho, que deveria atuar em nome dele, não tem atuado, ou tem e não dá visibilidade, a Secretaria de Gestão Pública vai fazer o que quer. Então, e aí, se a gestão pública faz o que quer e a informação acaba não chegando no Tribunal de Contas, fica ainda mais difícil. Temos que se dar celeridade. Vou fazer um paralelo aqui na questão que envolve o senador Moro, né? No processo dele, que pediram, já entraram com pedido, aquela coisa toda, correu rapidamente o processo. Sim. O Moro sempre quis ver, eu entendo que ele sempre gostaria de ver a celeridade.
nas ações, né, do judiciário. Infelizmente aconteceu com ele, né? Sim. Outras não têm essa celeridade toda, mas com ele aconteceu. Então, por conta da celeridade, olha só, o senador, né, vai responder a respeito das suas declarações, enquanto o universo todo não caminha. Trazendo isso para o Tribunal de Contas, né, precisamos ter mais celeridade, porque não adianta você julgar uma conta, não é que não adianta, deixa eu colocar aqui bem, fica um pouco tardio alguém ser condenado quando o administrador já saiu. 4, 5 anos depois que a pessoa... o administrador já saiu, e aí, olha, ele não trabalhou bem, ele não foi um bom gestor. Falei, pô, mas eu queria saber isso quando ele tava lá, para já tirar logo. Então a gente vai esperando ele ser cada vez pior, para a hora que sair, o rombo ficar para o povo pagar. Para fazer omelete, você tem que quebrar os ovos. Se quebrar os ovos, não volta mais atrás. É isso aí. Então, e assim, os apoios, as estruturas, tem que cada uma fazer o seu papel para que a informação chegue ao Tribunal de Contas também. E o tribunal acelere as averiguações. Vamos aparelhar mais ainda os tribunais. É isso aí. 10h35, vamos a mais uma matéria. Planos de saúde esperam dados da ANS e estudam reajustes. Para tentar fechar as torneiras diante da crise enfrentada pelo mercado de plano de saúde, o setor deve elevar o escrutínio sobre a disparada no uso do reembolso. A suspeita é que o avanço pode estar ligado a fraudes. De acordo com os novos dados da Abrange, Associação Brasileira de Plano de Saúde, o pagamento de reembolso pelas empresas que não chegava a 6 bilhões em 2019 saltou para 9 bilhões em 2021 e se aproximou dos 11 bilhões nos dados consolidados em 2022. A alta é atribuída a diferentes fatores, todos ligados ao mau uso, segundo o Marcos Novaes, superintendente executivo da Abrange. As práticas variam desde casos de médicos que oferecem recibos camuflando tratamentos estéticos com toxina botulínica que não deveriam ser cobertos pelo plano ou fracionamento de recibos com datas falsas até o uso de clínicas de fachada. A ANS, também nesse rol de plano de saúde, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, deve divulgar hoje a atualização dos dados econômico-financeiros do mercado de planos de saúde no quarto trimestre de 2022. O setor aguarda os números com atenção porque o fechamento do ano fornece insumos para o cálculo do reajuste dos planos individuais e familiares. Na última rodada, o reajuste anual bateu 15,5%. Foi o maior aumento desde 2000, quando entrou em vigor o modelo atual. O setor atravessa um momento de alerta com altos níveis de sinistralidade impulsionados por fatores como pressão dos procedimentos eletivos postergados pela pandemia, pela dengue e as gripes, além da inflação médica e casos de grandes operadoras com sinistralidade acima de 90%. Duas situações. Fraude no plano de saúde. O pessoal está indo lá e fazendo as manobras, o pessoal está dando nota fria, está recibo frio. Fraude no plano de saúde. Por outro lado, vem agora o reajuste. Mas da mesma forma que existe fraude por plano de saúde, existe também a questão do direito ao segurado de, quando não for atendido, exercer judicialmente e fazer o seu papel de consumidor, que é outra coisa. E nós estamos aqui vendo na matéria que houve sim uma suspensão das cirurgias, dos procedimentos eletivos no período da pandemia e que acumularam e que voltaram com a força toda agora. Voltaram com a força toda agora. E aí eu pergunto para você, nós tivemos a pandemia, todo mundo ficou naquela situação, voltou, e agora os planos estão observando que tem fraude, que tem procedimento, que tem isso, mas e o lado do consumidor? 15,5 o último aumento, esse vem para quanto? Qual é o custo da saúde? Quanto mais idade se tem, mais caro é o custo, mais caro, quer dizer, há uma inversão tamanha nessas situações, que para quem mais precisa de plano de saúde é quem tem menos acesso agora pelo valor do plano, pelo preço. Se subsidia tanta coisa nesse país, né? Márcio, isso é uma situação delicada, um assunto que precisa urgentemente ser colocado na mesa e discutido, uma reestruturação geral, porque eu entendo que é um efeito cascata. Isso é reflexo de uma cadeia que não funciona.
Ontem, inclusive, foi matéria do Fantástico, um assunto nesse sentido, do quanto não, né? Alguns exemplos de fraude, mas gigantesca, durante o período de pandemia no sistema SUS. Então, cidades, por exemplo, em que você tem 7 mil habitantes, você tem 50 mil atendimentos de Covid. Vai falar o quê? Que o camarada saía da cidade vizinha para ir ser atendido lá? É claro que não. Erro de digitação. Cara, sabe, umas conversas que... Tá, a digitação e o dinheiro, o que aconteceu? Ele errou a digitação, então, mas o dinheiro... Conferiu. Ninguém confere a digitação? Então, sabe? Enfim, é um erro em cascata? Mas é que tá. Bem. A gente tem um problema, que o dinheiro na rede SUS, ele é muito mal empregado. Quando eu digo mal empregado, é de gestão, não é na parte de fraude, na parte de corrupção. Eu digo mal empregado de fato. A gente tem muito pouco dinheiro investido na atenção básica, ali no primeiro atendimento, que é onde a gente evitaria o gasto depois nas policlínicas, depois nos hospitais, com internações, etc. Então, se a gente aplica o recurso lá na ponta, lá no começo, no bairro, nas unidades básicas de saúde, a gente evita que esse camarada chegue na policlínica, que precise chegar a uma internação. Então, a gente precisa dar mais saúde no começo para ter menos custo no final. Isso é um ponto. Primeiro, assim, eu não sou especialista na área, tá? Mas é só a análise que eu faço, assim, a grosso modo, de alguém que conhece um pouco de como gerir algo. O segundo ponto a gente teve, de fato, aí uma interrupção muito grande durante o período de pandemia e agora uma retomada desde final de 2021, 2022, uma retomada nos procedimentos e isso sim acaba gerando um custo maior. A gente tem um problema sério de aumento nos planos de saúde, o aumento na mensalidade e que é um aumento que não reflete lá na hora da ponta a receber. Então, ao passo que você paga um plano de saúde mais caro, você tem cada vez menos opção de atendimento. A gente tem alguns planos de saúde criando sua rede própria de pronto atendimento, de procedimentos, de exames diagnósticos, e aí eles descredenciam as demais clínicas para fazer um atendimento próprio dele. Só que quando você tenta fazer o atendimento próprio para ele, um exame que você precisa que saia o quanto antes, leva um mês para você realizar. Aí depois mais uma semana para o resultado ficar pronto. A tua saúde, quem está morrendo, não pode esperar. Agilidade. Então, você tem todo um transtorno, que aí realmente você tem um seguro saúde, você vai lá, você paga do seu bolso e depois pede o reembolso. Fraude. Precisa se... Aí, Márcio, eu volto naquele mesmo ponto que a gente conversou na semana passada. Se você detecta que tem um problema em um benefício, não é cortando o benefício que você resolve, é aumentando o teu nível de fiscalização. Controle. Aumentando a tua segurança contra a fraude. Que era quando a gente estava falando do benefício da isenção dos $50 de pessoa física para pessoa física. Não, mas tem muita fraude. Opa, tem muita fraude, então eu estou alegando que eu sou incompetente para evitar fraude. Se eu sou incompetente para evitar fraude, eu não posso penalizar o benefício de quem não frauda. Você está fazendo um comparativo com a taxação dos Exato. $50 da importação. Não vai taxar mais, quer dizer, a fraude deixou de existir? Mas é a mesma coisa. Peraí. Aumentou o reembolso, aumentaram as fraudes no reembolso. Peraí, então você aumenta o teu nível de segurança, muda o mecanismo para fiscalizar o reembolso, cria critérios mais detalhados para filtrar as fraudes, mas não penaliza quem usa o reembolso como uma alternativa para cuidar da sua saúde. Porque assim, porque ele já paga caro por você isso. Fez o plano, tem o prazo.
o plano não cumpriu o prazo, você tem direito a... isso. É a sua saúde. Você vai procurar particularmente a situação e vai apresentar para o plano. Ó, você não me atendeu, a gente não tem um contrato de atendimento, está dentro do contrato aqui, ó. Não, e isso inclusive não todo. Porque você liga no médico, se você falar que é para o plano de saúde, ele fala que não tem consulta. Se você falar é particular... tem uma outra agenda paralela. Não, você pode vir no fim do dia hoje que eu tenho uma... Eu arrumo um espaço para você. Entendeu? Então, isso é num nível geral. É nível geral. O negócio de saúde... Precisa... Cara, precisa. A gente apesar de oferecer um sistema único incrível, que ninguém no mundo oferece, de modo geral, nossa saúde é muito mal gerida. A ANS, a agência, está aí para regular e para acompanhar, né? Vamos acompanhar o que a ANS vai falar. Diante de fraudes e também do aumento. Quanto é que vai aumentar para os planos de saúde, né? Daqui a pouco fica inviável, né? Você imagina. Então. 10h45, vamos a mais uma matéria. Aposentados começam a receber hoje, ainda sem o aumento do novo salário mínimo. Os aposentados e pensões do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, começam a ser pagas nesta segunda-feira, ainda sem o valor do novo salário mínimo, que começará a vigorar a partir de 1º de maio. O piso nacional vai passar de R$ 1.302 para R$ 1.320. O aumento é de R$ 18,00 ou 1,38%. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o valor será atualizado com um novo piso de R$ 1.320 só a partir do próximo pagamento, em 25 de maio. Esse será o valor mínimo para aposentados, pensões por morte e auxílio-doença em 2023. Para os segurados com renda mensal acima do piso nacional, não mudará nada. Para esses, foi dado o reajuste de 5,93% no começo do ano. Esse aumento, pela lei, tem como base o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São 37 milhões de segurados no país que vão receber os benefícios da Previdência até o dia 8 de maio. Segundo o INSS, os depósitos seguirão a sequência dos anos anteriores. A orientação do INSS é que os segurados fiquem atentos à data de depósito dos benefícios, dependendo do número final do cartão do benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço, para aqueles que foram concedidos recentemente, ou a data em que já habitualmente eram recebidos, para aqueles que possuem auxílio há algum tempo. O valor do salário mínimo é usado como base para calcular o pagamento da aposentadoria, benefícios essenciais e seguro-desemprego. Tudo tem retroativo, mas até nisso o aposentado roda. São R$ 18,00 que não vão ser pagos para quem está começando a receber hoje, porque o salário mínimo começa a vigorar a partir de segundo dia 1º. Mas tudo bem, não dá para fazer folha complementar e depositar depois? Mas aí considera que a folha é referente ao mês anterior. Não está vigente, não faz parte, não está valendo. E aí, na verdade, só quem tem a base ali do salário mínimo, que quem recebe um salário vai ter. Porque quem recebe acima disso não tem alteração nenhuma, porque teve já no meio do início do ano. Então, quer dizer, o complicado é isso, porque quem recebe acima do salário teve o reajuste lá atrás. 5,93. Quem recebe um salário teve um reajuste muito pequeno, que o próprio governo considerou que era baixo. Aí teve uma atualização que só vale para o próximo pagamento. Quer dizer, triste, a maior massa é a que mais perde. Sejam R$18,00, sejam 18 centavos, sejam 18 milhões. É direito do... Quer dizer, não dá para retroagir para isso? Se faz tanta coisa... a gente está falando dessa questão do salário mínimo. Assim, o que eu não gosto, a única coisa que me incomoda é a falta de paridade. Porque, assim, a gente teve um reajuste, por exemplo, vou dar um exemplo de um dos programas do governo, o Bolsa Família. A gente teve um reajuste no Bolsa Família, que o valor aumentou. Além do valor aumentar, se aumentou... Aumentou a questão de filhos. A questão filho até 7 anos. Adolescente, e agora, se eu não me engano, há pouco mais de um mês, teve um novo acréscimo, que o filho até 18 anos também recebe um valor.
Márcio, achou ótimo a gente ter programas de assistência a quem mais precisa. Mas a pessoa que trabalhou a sua vida inteira e que se aposentou e que hoje vive desse valor que não é o suficiente, não tem, isso é comprovado no mundo inteiro, que o que se recebe hoje de aposentadoria, e especialmente o salário mínimo, não é suficiente para você se manter. A gente não consegue alinhar isso orçamentariamente, porque consegue todo o benefício, toda ampliação, todo aumento de despesa desde o início do ano foi feito um ajuste orçamentário para se acontecer. Agora, o aposentado, o pensionista, que já vive com um valor inferior ao que supre o seu mês, a sua vida, a sua subsistência, não pode ter um ajuste orçamentário para... Então, assim, o que me incomoda é isso, porque se a gente tem a responsabilidade fiscal com todos, é com todos e ok. Agora, quando todos passam a ser somente alguns, aí me incomoda, porque falta equidade, tem que ser assim, tem que ser justo com todos. Falta respeito. Falta respeito. Falta respeito. Com quem contribui, com quem contribuiu a vida inteira. E com quem está na altura e que da agora vida deveria, agora. Exato. E que agora deveria estar, ao menos recebendo uma parte que contribuiu para viver. Não estamos falando para deixar de pagar o Bolsa Família, mas sim para pagar o aumento para o aposentado, com todos, que está recebendo hoje. Exato. E não vai receber com aumento porque está antes do dia 1º. Que já não é um aumento. Não é uma fortuna. 10h51, vamos a mais uma matéria. Cubatão, cidade de Cubatão. Terceira audiência pública para a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Municipal e Legislação Urbanística Complementar de Cubatão. A Prefeitura de Cubatão convida para participar da terceira audiência pública para a elaboração do Plano Diretor de Cubatão. Sua presença é muito importante. O evento será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura de Cubatão no YouTube. 6 de maio, sábado às 10 horas da manhã, auditório da CEMED, Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Sustentável, que fica na rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto, antiga fábrica da comunidade ali, próximo ao Poupa Tempo. É mais fácil o pessoal saber onde é que é o Poupa Tempo do que a fábrica. Do que a fábrica da comunidade, que está muito mais tempo ali. E principalmente a Secretaria de Emprego. Então... Pessoal, tá aí, embora tenha transmissão pelo canal, mas é presença, é discussão, você tá falando, trazer apontamentos, fazer valer a sua determinação como munícipe, que a audiência pública está em lei, é obrigação, tem que ser feito. E tá ali para você, não é para você ouvir, é para você poder falar. Boa. É audiência pública, audiência, você tem uma audiência, as pessoas vão te ouvir, as pessoas vão explanar, o governo vai explanar e você vai poder opinar, optar e falar a respeito, debater. Isso é uma audiência pública. Muito importante, assim. Já fico feliz de marcar a audiência para um sábado de manhã. Maravilha. Você já dá o direito de um grupo maior de pessoas participarem do que numa quarta-feira às 10. Sim, ou no horário comercial. Exatamente. Então, quer dizer, já fico feliz. Agora falta só exatamente acontecer isso. As pessoas serem ouvidas e não receberem uma palestra do governo sobre quais são suas ideias. Mas a participação da população é fundamental até para que isso não ocorra. Dia sábado, dia 6, perfeito? Dia 6, na CEMED, antiga fábrica da comunidade, 10 horas da manhã, tá lá para que você possa participar. Depois não reclama, né? Tá aí para você participar e depois não reclama, tá? Tem que participar também. A sociedade organizada tem que estar presente. É isso aí. 10h53, encerramos, Maria Clara? César, nós falamos na semana passada a respeito do Fundo de Garantia, aquela questão que se busca as perdas do Fundo de Garantia desde 1900 e bolinha, né? Desde que Fernando Henrique era presidente. Busca essa reparação no Fundo de Garantia e que quinta-feira agora devem bater o martelo. Para se ter uma ideia, se realmente for feito o reajuste como manda o figurino, como é devido, 720 bilhões de reais.
voltam para o trabalhador. Não importa se você já recebeu o seu fundo de garantia lá, as ações estão tramitando, e aí você vai poder receber, inclusive daquele que você já retirou num determinado período, que é o reajuste que a gente fala, né? O trabalhador, o dinheiro é dele, ele recebe pouco por isso, e o fundo de garantia é investido em habitações, em um monte de situações, e quando o próprio trabalhador vai comprar a sua casa se valendo da condição do fundo de garantia, ele paga uma exorbitância de juros. Quer dizer, eu sou favorável ao fundo de garantia, você escolher o banco que você quer que deposite, até porque para ver quem paga melhor, né? O governo pode pagar melhor também sobre esses juros, né? Então essa é uma questão discutida. O ministro votou na última quinta-feira e segue agora para a próxima quinta-feira a possível decisão contra isso. A expectativa é muito grande, né? Há uma pressão muito grande para que a coisa não seja aprovada. Claro. Porque senão O valor o valor é alto e o governo não está preparado para uma situação como essa. Aí que tá, o Mas Márcio. já que tem um arcabouço fiscal, né? Assim, o arcabouço fiscal basicamente, ele está muito bem estruturado, ele está muito bem desenhado, porém, ele não está limitando gastos. E vai ter adequações, tá? Ele não está Vai ter limitando. uma LDO que Então. está fora que não está com arcabouço. Assim que o arcabouço for votado, a LDO vai ter que ser adequada também. Ele não está limitando gastos. Ele está, na verdade, excluindo despesas Que estariam computadas como gastos, né? No teto. Exato. Então ele está excluindo o piso da enfermagem. Ele está excluindo o FN, o Fundeb. Então ele está excluindo uma série de despesas Que é para baixar o valor. que aí você baixa a despesa, você está no limite. Então peraí, não é que está no limite, ligado? Assim, fiscalmente, Imagina a dona de casa. vai haver equilíbrio Vamos entre dar- o que entra e o que sai? Vamos- Ok, eu até fiz esse comentário já, Márcio, em algumas outras ocasiões. Por exemplo, que entra via fundo de doações, ok, porque isso é um extra, é um acréscimo. Doação de empresas, doações de outros países, para preservação da Amazônia, ok, isso ok. Agora, você tirar despesas conhecidas, Fundeb é uma despesa conhecida. O piso, seja qual classe de trabalhador, é uma despesa conhecida. Então, quando você tira isso do teu teto de gastos, na verdade você está fazendo uma jogada fiscal e não um ajuste entre receita e despesa. Deixa eu fazer um comparativo aqui. A palavra seria chula, mas vamos fazer o simplista. Fazer um comparativo simplista. A dona de casa tem o orçamento dela e ela tem o teto de gastos dela. Ela ganha X e dentro daquele X ela tem o teto de gastos dela. Aí o que ela faz para justificar? Ela tira o gás de cozinha, e a conta de luz daquele teto. Mas peraí, essas contas continuam aqui, você continua Você com não vai essas ter que pagar despesas. do mesmo jeito. Você vai ter que pagar essas despesas. Não é o fato de elas não estarem ali relacionadas no seu teto de gastos que você não vai deixar de pagar. Como é que você vai fazer? É isso aí. Essa é a explicação básica. Estou errado no comparativo? Não, é isso aí. É simplista? A matemática, a contabilidade ela é muito básica. A contabilidade ela é muito simples. Assim, e isso se justifica nas falas do ministro Haddad. Eles estão caçando de toda e qualquer maneira alternativas para se elevar a receita. Ora, se você está precisando elevar a receita, é porque a tua despesa está alta. E não é tirando a despesa de um teto, ligado? De um limite de gastos, que a tua despesa vai abaixar. Qualquer pessoa que conheça um mínimo de contabilidade sabe que a única maneira de haver equilíbrio em contas é o enxugamento de despesa. Porque o aumento de receita, mesmo na empresa privada, é algo que o alcance é muito mais demorado e muito mais complexo do que o enxugamento de despesa. Então não há segredo. Se você quer ter uma saúde financeira, você precisa ter enxugamento de gasto. Quando a gente fala da taxa Selic, na redução da taxa Selic, na verdade o maior interessado é o governo.
porque reduz os custos para ele. Porque o governo quando vai colocar os papéis no mercado para captação, ele paga pela taxa. Sim. Se reduziu a taxa, o governo está pagando menos. Então o governo tem uma vantagem muito grande. E aí, dona de casa, a senhora tira o gás e a energia elétrica do seu teto de gás para gastar em pizza. Aí não dá certo, né? Então, aí, Márcio, saiu uma notícia hoje na Folha que é bastante interessante. Porque é algo que a gente vem comentando, pelo menos eu venho comentando há muito tempo. Ah, não, o presidente está em Portugal, hoje pela manhã fez um discurso, voltou a criticar e a expor de que o Banco Central precisa urgentemente baixar os juros. A notícia que sai hoje fala exatamente que a maior parte dos trabalhadores estão inadimplentes quanto aos empréstimos tomados. E por que o trabalhador está inadimplente com o empréstimo tomado? É porque o juros está alto? Assim, pode ser, mas se ele não consegue pagar, é porque a inflação está alta. Então, se a inflação continua alta, com os juros do jeito que está, se os juros baixar, a gente vai ter mais gente tomando empréstimo e mais gente sem condição de pagar o empréstimo, porque a inflação vai subir. Vai ficar cada então vez a mais gente difícil. precisa ter, aí é que tá. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Eu acho que pela condição que a gente está, a própria bolsa aí operando melhor, eu acho que a gente vai ter aí no futuro próximo a redução de juros. Então ele vai começar a baixar, porque vai começar a permitir, a economia vai começar a dar a possibilidade disso acontecer. Mas não quer dizer que para a gente ter uma saúde econômica, financeira melhor no país depende dessa baixa de juros. Não. A gente tem que ter uma política elaborada e bem estruturada para que aí sim o mercado aqueça, os investidores acreditem no país e o juro possa cair a ponto que a inflação não suba junto. A política financeira aplicada ainda é do governo anterior. Exato. O governo atual necessita de aprovação para que as pessoas comecem a entender a sua política financeira. A base é essa. É isso aí. As ações agora ainda são as ações do governo anterior. O orçamento ainda é o orçamento do ano passado, aprovado pelo governo anterior. Sim. Então é essa a situação. Com a inclusão de muitas despesas. Então agora... Esse é o ponto delicado. Usa-se o orçamento do ano passado, do governo passado, que foi aprovado no ano passado, com despesas criadas nesse ano. Então, nesses primeiros meses. Exato. A gente está com 4 meses de governo. Então a gente já incluiu despesas que o que foi aprovado em outubro, novembro do ano passado, não contemplavam. Então não cabe no orçamento. E quanto mais despesa a gente inserir, mais difícil vai ser o ajuste e mais difícil vai ser a aprovação do próximo orçamento. Para se ter uma ideia, eu falei aqui há poucos minutos, de que a LDO de 2024 já foi entregue, porque ela tem prazo, já foi entregue. E essa LDO, ela ainda está sobre o rito sem o arcabouço fiscal. É o teto de gastos que ela está seguindo. Quando o arcabouço fiscal for aprovado, aí ele entra em vigor automaticamente, depois da publicação, aquela situação toda, aí a LDO vai ter que ser revista, antes da aprovação por parte do Senado e da Câmara. Sim. Para se ter uma ideia do imbróglio que é isto e da situação que envolve esse momento muito delicado. Então, fundo de garantia do trabalhador, essa situação, outras despesas que precisam ser aplicadas, está aí a enfermagem, as Santas Casas precisam dessa verba para poder cumprir a questão do piso salarial da enfermagem, que é merecido, que é devido. E aí a gente volta naquela frase, é a conta da pandemia que chegou para pagar. Essa situação no fundo de garantia é bem delicada. É a conta da pandemia que chegou para pagar. 11 horas mais 3 minutos. César, mais alguma colocação nessa manhã de segunda-feira? Acho que é isso, como a gente comentou no início, né? É uma semana aí que começa ensolarada, uma semana que começa bem agitada. Você vê que tem assuntos aí de uma relevância absurda.
a gente vai precisar estar bem atento, a gente vai precisar ter bastante resiliência aí para superar algumas situações. Então, essa do Fundo de Garantia é uma situação bem delicada. A gente tem aí o arcabouço que está chegando aí também para votação. A guerra já começou nas casas, né? Por conta aí de quem vai ser o relator, de quem vai encabeçar e vai liderar isso. Então a gente tem bastante coisa acontecendo aí, bastante coisa delicada no radar. E é torcer para que a gente tenha que a gente tenha clareza nas ideias para tomar a melhor decisão. Discernimento. Discernimento. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É isso. 11h04. Pessoal, nós estamos transmitindo também pelo Facebook. Mandar um abraço para a Rosângela, não é isso, Maria Clara? Que deixou uma lua lá no Facebook. Mandar um abraço pessoal também da Prisma, da Automoto Escola Prisma. Alô, Rony Rosa, aquele abraço, Rony. Grande abraço para o Rony, pessoal do TPC. Também abraço. Valentim, lá da Folha de Cubatão, e os demais veículos de comunicação. Grande abraço aí para o pessoal. Está no Facebook, a gente não tem muita interatividade, está lá no Facebook. E daqui a pouquinho a gente sobe o programa, os cortes, que está todo mundo curtindo os cortes, sobe para o YouTube, no site e também nas redes sociais. Agradecendo César Martins, agradecendo Maria Clara, um abraço para o Joaquim, né, que está firme e forte. Agradecendo a sua audiência. Até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.